Se no episódio anterior a gente olhou para a dor de quem se anula para ser amado, hoje a gente vira o espelho. Vamos olhar para a outra ponta dessa dança, quando o amor que a gente vive começa a sugar, drenar, consumir. E a gente chama isso de entrega. Você dá, e no fim do dia quem está vazio é você. Esse episódio é um chamado à lucidez, porque nem todo amor é luz. Nem todo vínculo é nutritivo e nem toda entrega é bonita quando custa a sua essência. Seja muito bem-vindo ao Manifestação, Conhecimento e Prática, o podcast onde a consciência vira caminho, a prática vira libertação. Eu sou Ana de Brito e esse espaço é um lembrete. Você pode se amar sem se perder, você pode se relacionar sem se consumir. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Talvez você já tenha vivido um relacionamento onde no início tudo parecia inteiro, mas com o tempo algo foi sendo arrancado. A sua presença virou ausência, sua alegria virou esforço, sua energia vital virou um poço seco e o mais perigoso, você continuou chamando isso de amor, continuou confundindo exaustão com entrega, continuou repetindo que é só uma fase, vai melhorar, é assim mesmo. Mas e se não for? E se o que você chama de amor for só mais uma forma de esgotamento emocional? E antes que qualquer julgamento interno apareça, deixa eu te lembrar com carinho. Esse episódio não é um convite a decisões bruscas, rompimentos ou atitudes radicais. É só um espaço de consciência, um lugar para você perceber que talvez o que sente, o que vive, o que suporta não seja tão normal assim, e que fortalecer sua estrutura emocional pode ser o primeiro passo antes de decidir o que fazer com tudo isso, ok? E aqui mais um lembrete, nada aqui substitui nenhum acompanhamento clínico e terapêutico. Se sentir que precisa, busque esse apoio. Este espaço é energético, espiritual e consciente e está a serviço da sua clareza, da sua autonomia emocional e do seu reencontro com a própria força. Aqui espiritualidade e lucidez caminham juntas e a sua sensibilidade vai ser sempre respeitada. E se você quiser ir direto para a nossa audiosessão prática, a minutagem está aqui na descrição, mas se puder, fica comigo até lá, porque a consciência que transforma começa antes mesmo da prática. E eu te pergunto, você já viveu ou vive um amor que te deixava ou deixa mais cansado do que nutrido? Talvez você nem tenha percebido no começo, porque no início tudo parecia bonito, intenso, você se sentia importante, único ou escolhido. Mas com o tempo algo foi mudando, você começou a andar na ponta dos pés, a medir as palavras, a se responsabilizar pelo estado emocional do outro, começou a carregar o relacionamento nas costas, enquanto o outro simplesmente existia. E no seu silêncio você foi se apagando, no seu esforço foi se perdendo, na sua entrega foi se esgotando. E mesmo assim você ainda chamou isso de amor. E eu sei que hoje o mundo está repleto de conteúdos sobre perfis emocionais, traços de personalidade, diagnósticos e rótulos. Mas esse episódio não é sobre isso. Eu não estou aqui para definir o outro. Eu estou aqui para te convidar a olhar para você. Por isso você não vai me ouvir falando sobre narcisismo ou classificando o comportamento do outro, porque a cura começa quando a gente para de tentar entender o outro e começa a se incluir nessa equação. O foco aqui não é o que o outro é, mas o que você sente, o que você tolera e o que você esqueceu de si mesmo. Porque sempre quando a gente fala de amor, a gente está no piloto automático emocional. E nessa confusão de sentimentos e aprendizados distorcidos, muita gente ainda confunde intensidade com profundidade, acredita que o amor precisa de sacrifício, que quanto mais você suporta, mais você ama. Que amar de verdade é estar ali mesmo quando dói todos os dias. Mas deixa eu te perguntar, por que o amor precisa te custar tanto? Porque você continua dizendo sim, mesmo quando tudo dentro de você grita não. Porque você se convenceu de que a sua exaustão é a prova do seu amor. Eu posso dizer que isso só pode vir de algum lugar lá do passado. Você aprendeu que só seria amado se desse tudo. E talvez você tenha crescido ouvindo que o amor é luta, que felicidade é egoísmo, que cuidar de si é falta de consideração. E então você virou refém de um amor que exige muito e oferece pouco.
E aqui, como eu sempre gosto de lembrar, o que estamos falando é apenas uma entre tantas situações possíveis, mas o nosso cérebro, ele é mestre em criar conexões e só de ouvir algo aí dentro já começa a fazer sentido. Talvez você se veja em detalhes ou talvez apenas sinta que algo ressoa. E tá tudo bem, porque apesar daqui ser só uma das infinitas possibilidades, ela pode ser a sua. Sem contar, claro, que tudo isso tem raízes muito mais profundas, ancestrais, mas seria impossível a gente trazer todas as camadas, todas as forças que operam por trás disso tudo. A gente nunca ia conseguir terminar esse episódio. Então vamos continuar o nosso raciocínio aqui, mesmo que a gente não se aprofunde tanto. Existe uma diferença imensa entre amar alguém e se fundir com alguém. Você pode amar e ainda manter o seu eixo. Pode cuidar sem carregar. Pode apoiar sem se perder, pode doar sem se drenar. Mas quando o relacionamento vira campo de drenagem emocional, quando só um dos lados sustenta a conexão, quando você vira cuidador, terapeuta, tutor ou babá emocional, o vínculo perde o equilíbrio. Você dá demais, segura tudo e não tem volta. E quando não há troca, não há reciprocidade. E sem reciprocidade, o que sobra não é amor. É um desequilíbrio que vai abrindo espaço para codependência. E aqui eu falo de codependência e não de dependência emocional, porque essa é uma conversa para um outro episódio. A codependência não tem rosto definido. Ela se disfarça de eu só quero ajudar, eu sou mais forte, eu entendo que ele ou ela tem dificuldades. Mas no fundo você sabe que tem algo errado quando precisa se esvaziar todos os dias para manter o outro inteiro. Amor que cura é amor que soma. Amor que consome é vínculo que paralisa. E aqui eu me vejo, gente. Sabe quantas vezes eu tentei me reapaixonar em uma relação do passado? Hoje eu entendo. Aquele desejo era, na verdade, uma tentativa silenciosa de me convencer de que ainda dava para sustentar aquilo que já tinha desabado dentro de mim. Como se me apaixonar de novo fosse capaz de apagar as rachaduras. Mas o que seria se reapaixonar se não fingir que não vê o que está diante dos seus olhos? Para seguir sustentando uma estrutura emocional que já está quebrada. Como enfrentar os olhos dos outros? Como encarar a própria alma quando tudo que você acreditou, sonhou, idealizou, ruiu? E mesmo assim você tentou ou ainda tenta? Eu tentei. Não por fraqueza, mas por amor. Só que agora talvez seja a hora de amar diferente. Não tentando reviver o que se esvaziou, mas se reconstruindo a partir do que, apesar de tudo, ainda pulsa em você. Porque a exaustão chega. Você pensa que é só cansaço físico, um dia ruim, um problema externo. Mas não, às vezes o que te esgota é ancestral, é antigo, é aprendido. Você viu sua mãe carregando tudo sozinha, viu seu pai se anulando para sustentar o lar, viu que amor na sua família sempre foi sinônimo de peso. E o seu sistema energético aprendeu. Para ser amado, eu preciso suportar. Para manter alguém, eu preciso me apagar. Porque em algum momento da sua história, foi o medo de perder que te fez aceitar o peso. Foi a culpa de não corresponder que te fez se calar. Foi a vergonha de não ser suficiente que te fez continuar tentando, mesmo quando já não havia mais sentido. Essa é a raiz do esgotamento. É quando o seu campo começa a se abrir em excesso, a se tornar vulnerável à drenagem, a se desorganizar energeticamente. Você sente cansaço constante, falta de alegria sem motivo, sensação de estar carregando o outro nas costas e o pior, você começa a duvidar da própria percepção, porque o outro talvez diga para você que você está exagerando, que é só uma fase, que você mudou demais. Mas sabe o que mudou? Você começou a sentir, você começou a perceber, começou a cansar de sustentar algo que só você carrega. E isso é o começo da libertação. Você pode amar muito alguém, mas se esse amor está te consumindo, se você termina o dia exausto, sem energia, sem prazer, sem você, então esse amor precisa ser revalidado, porque amar o outro nunca pode significar perder a si mesmo. E sustentar um relacionamento saudável não pode exigir sua própria dissolução. Você não está aqui para se doar até a exaustão, você está aqui para viver com presença, com energia, com plenitude. E se for para amar,
Que seja um amor que nutre, regenera e que expande, e não aquele que suga, exige, drena e culpa. Mas respira. Isso não é uma crítica ao seu coração. É um abraço à parte sua que só queria e quer ser amada. Você fez o melhor que podia e faz o melhor que pode com o que sabia ou sabe. Você doou ou está doando porque quer conexão. Você aguentou ou está aguentando porque achou que isso era amor. E tá tudo bem. Agora você está começando ou recomeçando a lembrar que talvez você merece se incluir no amor que oferece. E se depois de tudo isso que foi dito, sentido e reconhecido, você começasse a perceber que não está só cansado de amar, mas cansado de se doar todos os dias sem se incluir? E se alguma parte sua sentiu isso, mesmo que sutilmente, mesmo que em silêncio, talvez seja a hora de fazer diferente. Existe um caminho criado especialmente para quem já entendeu tudo com a mente, mas ainda sente que o corpo continua no automático das mesmas histórias. Esse caminho se chama Protocolo Amores. E se você já navegou aqui pelo meu canal, já conhece meu trabalho e, lógico, já experimentou algumas das inúmeras audiosessões disponíveis por aqui. Então você já sabe a potência do que esse campo pode fazer. Se você segue o podcast Manifestação, já teve inúmeras oportunidades de trabalhar sua energia e com certeza percebeu que ali há algo além das palavras. Há muita liberação, há toques sutis e há transformação. O que eu te convido agora é para algo mais profundo. O Protocolo Amores é um mergulho estruturado criado por mim. São 14 audiosessões trabalhadas com a energia da desprogramação neurobiológica, entre outras energias criadas para tocar as raízes mais profundas das suas dores relacionais, emocionais e, lógico, melhorar todas as áreas da sua vida, já que tudo é relação. São sessões direcionadas, organizadas em ordem terapêutica com intensidade crescente e foca em situações específicas que, pela sua profundidade, não poderiam ser trabalhadas aqui nesse espaço aberto. É um campo contínuo de cura, um reencontro com a sua estrutura original, um chamado para voltar a si mesmo com verdade, clareza e leveza. O Protocolo Amores não é sobre pensar, é sobre soltar o que já não serve, é sobre escolher parar de se repetir. Ele foi feito para você que se cansa de dar sempre o mesmo passo e está pronto para caminhar com consciência. O link está aqui na descrição. Vai no seu tempo, tá bom? Agora vamos para a nossa audiosessão prática. Você já reconheceu o quanto se doou, o quanto tentou sustentar essas estruturas que te esvaziavam. Chegou o momento de fazer algo diferente, de voltar para si, não como quem foge, mas como quem honra a própria existência. Respire fundo, se puder, feche seus olhos. Coloque seus fones de ouvido e apenas esteja presente, enquanto sua respiração encontra um ritmo mais calmo. Eu ativo agora a energia da desprogramação neurobiológica em todas as suas formas de atuação. Essa energia vai atuar onde você se esvaziou, onde você esqueceu de si, onde o amor virou ausência de você mesmo. Você não precisa fazer nada, não precisa entender, só permita. Em todos os lugares onde você acreditou que amar era se apagar, que cuidar do outro era mais importante do que cuidar de si mesmo, que o amor só existia se houvesse sacrifício. Tudo que você aprendeu, consciente ou não, que presença exige renúncia, que ser amado exige esforço, que para manter alguém você precisa se perder. Vamos deixando a energia fluir. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a exaustão que você acumulou tentando segurar o que o outro não sustentava. Toda a energia que você drenou para manter uma relação viva, mesmo quando já estava se sentindo morto por dentro. Toda vez que você ignorou sua intuição, sua dor, seu cansaço para continuar sendo o apoio de alguém que não te via. Deixe a energia da desprogramação neurobiológica atingir fortemente todas as informações, todo esse conteúdo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Baixe suas barreiras e permita que toda essa desprogramação aconteça.
Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que você carrega que fez seus vínculos se tornarem parasitários, trocas desequilibradas, o dar excessivo, o receber de migalhas, onde o amor vira cobrança, o afeto vira chantagem. A presença do outro custa a sua ausência de si mesmo. Todas essas informações vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as resistências em fazer essa mudança, essa desprogramação. Deixa essa energia seguir fluindo por todo o seu corpo. Permita, baixe suas barreiras. Quando eu faço essa sessão, eu sinto muito medo. O medo do que virá. O medo de ter que enfrentar aquilo que você desconhece. O medo dessa mudança. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo que está sustentando esse medo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a estrutura energética baseada na ideia de que você é quem aguenta, quem entende, quem segura as pontas. A máscara do forte, do disponível, do que não desiste. Vamos começar a dissolver tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo que for permitido. Permita. Lembra, eu estou falando aqui tudo que for permitido. Então, permita. Aproveite, permita. Deixe essa energia desprogramar tudo que não serve mais para você. Tudo que faz você se afastar de si mesmo. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Toda a lealdade invisível com a ancestralidade que também se anularam por amor. Toda a lealdade com sua mãe, sua avó, seu sistema antigo que associavam amor com resistência, que diziam que mulher boa é a que aguenta, que homem forte é o que protege mesmo sem ser visto. Você pode continuar amando sua linhagem, mas não precisa mais repetir essas dores. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo que te impede de se desconectar de tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo lugar do seu corpo onde você guardou frustração, medo, exaustão. Deixa a energia da desprogramação liberar tudo que faz seu corpo não conseguir soltar tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Deixa a energia fluir, fluir, fluir por todo o seu corpo. E agora que a gente abriu esse novo espaço, vamos nutrir sua estrutura energética com novas permissões, códigos vibracionais, frequências de restauração, memórias de retorno. Respire fundo e repita mentalmente ou em voz alta. Eu permito ser presença vida no meu próprio caminho. Eu permito que a minha energia floresça, completa, sem culpa. Eu permito ocupar o meu espaço inteiro, luminoso, inegociável. Eu permito a leveza como direito e não exceção. Eu permito vínculos de verdade, de troca, de respeito mútuo. Eu permito ser prioridade no campo que sustento. Eu permito que minha voz ecoe clara, firme e amorosa. Eu permito que a minha alegria seja semente e fruto. Eu permito relações que me elevam e não que me pesam. Eu permito que a minha essência guie cada passo daqui em diante. Eu permito o amor que expande, o amor que olha nos olhos, que reconhece, que não exige. Eu permito ser nutrido pela vida, pela presença, pela minha própria força. Eu permito um caminho leve,
com raízes fortes e direção consciente. Eu permito que a abundância emocional se instale agora no meu campo. Respire. Integre toda essa permissão e diga: eu permito ser inteiro. Eu permito ser fonte. Eu permito ser quem sou. Integre. Eu permito ser quem sou. Integre. Eu permito ser quem sou. Respire. Integre. Sinta. Perceba. Perceba a sua energia nesse momento. Permaneça por aqui o tempo que quiser. E se precisar, volte sempre que for necessário. Cada vez que você escutar, algo novo se solta, algo essencial se reorganiza e você volta mais um passo para si mesmo. Hoje você se viu com mais verdade. Talvez tenha tocado uma dor antiga, talvez tenha reconhecido o quanto já suportou em nome do amor, talvez tenha lembrado que ainda existe algo vivo em você, mesmo depois de tantas tentativas, porque a gente se perde sim quando tenta amar de um lugar ferido, mas também pode se reencontrar quando decide amar de um lugar inteiro. Esse episódio não é sobre términos, não é sobre rompimentos, é sobre clareza, sobre não normalizar o esgotamento, sobre voltar a habitar a própria presença, com verdade, com força, com dignidade emocional. E se hoje algo aí dentro se reorganizou, mesmo que de forma sutil, então você já deu um passo enorme. E se a sessão de hoje tocou você, imagine o que 14 sessões podem fazer. O Protocolo Amores é um campo profundo de reorganização energética, uma jornada com 14 audiosessões criadas para dissolver os padrões que te fazem se anular, atrair repetições, viver relações que drenam e muito mais. São sessões direcionadas e intensas com uma potência maior do que tudo que você já experimentou por aqui. E se você já navegou pelo meu canal, ouviu as audiosessões gratuitas ou sentiu os efeitos de episódios anteriores do podcast, então já sabe a força que um trabalho bem conduzido pode ter. Mas o Protocolo Amores vai além. Ele não fala apenas de amor romântico, fala de você com você, do amor que sustenta a sua energia vital, do amor que você precisa incluir antes de oferecer. O link está na descrição, e se esse chamado chegou até você agora, é porque talvez a sua hora também tenha chegado. E se você gostou desse episódio, volte sempre que precisar e compartilha com quem também está cansado de amar se perdendo. Nos vemos no próximo episódio do Manifestação, Conhecimento e Prática. E até lá, que seus vínculos se fortaleçam, que a sua energia permaneça sua e que o amor que você dá ao mundo nunca te leve embora de si mesmo. Cuide de você com amor, presença e consciência.